Olá, hoje nós vamos falar do realismo. O realismo ele vai ter como data inicial aqui no Brasil o ano de 1881. Neste ano, duas obras importantíssimas foram publicadas. A primeira, que deu início ao realismo propriamente dito, foi a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esta obra, considerada uma obra clássica, Machado, ele é indiscutivelmente o maior prosador da nossa literatura, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, o patrono perpétuo da Academia Brasileira de Letras. Este livro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, é considerado uma das 100 essenciais obras da literatura universal. Ao lado de Memórias Póstumas, nós vamos ter O Mulato, do maranhense Aloísio de Azevedo. Este escritor que realmente sacudiu São Luís do Maranhão com sua crítica mordaz, com sua visão anticlerical, com sua crítica à hipocrisia da sociedade de São Luís do Maranhão. Esses dois livros vão dar início a um dos mais fecundos movimentos literários da nossa literatura. É importante não esquecermos que na Europa nós vamos viver momentos de crises. De um lado, uma riqueza bastante grande de uns e do outro lado, uma miséria absoluta. Vamos ter grandes avanços tecnológicos, a tecnologia, o telégrafo, encurtando distância, os meios de transportes, eles o que se desenvolvendo cada vez mais. Nós vamos ter a ciência num crescente impressionante. O evolucionismo de Charles Darwin. Nós vamos ter a química, a biologia, a psicologia. No aspecto filosófico, não podemos deixar de frisar o positivismo de Augusto Comte. A crença que a ciência ela responderia a todas as nossas indagações. O positivismo de Augusto Comte, ele está eternizado no lema da bandeira nacional, ordem e progresso. Vamos ter ao lado desse positivismo o determinismo de Taine. O homem sendo analisado mediante 3 fatores. O homem, produto do meio, do momento e da raça. Então, no aspecto político, vamos ter uma postura republicana, antimonárquica. Os escritores, eles terão uma postura anti-burguesa. Por quê? Porque a proposta é mostrar a realidade tal qual ela é. Não mais voltar para o passado, para o exótico. Não mais voltar para o peculiar, mas sim trabalhar temáticas universais. O adultério, a corrupção, a exploração do homem pelo próprio homem. É importante você observar as sábias palavras do grande escritor, crítico e pessimista social português, contemporâneo de Machado de Assis, Eça de Queiroz. Assim, ele se posiciona. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. A literatura realista procura analisar a nova organização social e econômica, detectando suas causas e denunciando suas consequências. É importante frisarmos que a Revolução Industrial transformou a face da Europa e trouxe consigo a urgência de uma nova estética, capaz de refletir esse processo. O realismo responderá a essa necessidade. E para falar sobre a Revolução Industrial, eu vou convidar o meu amigo Ricardo Carvalho para brilhantar essa nossa aula. É bom a gente lembrar que a Revolução Industrial é o processo natural de evolução do capitalismo, que em última instância substituiu a força motriz humana pela força das máquinas. Claro que com consequências muito importantes na área econômica, política, cultural, religiosa e até mesmo ideológica. A Revolução Industrial ela é filha da Revolução Comercial, da grande expansão marítimo-comercial, que trouxe, além de grandes centros fornecedores de matéria-prima, trouxe mercados consumidores, estimulou o conceito mercantilista de balança comercial favorável e colocou a burguesia no comando político, no comando econômico. Lembrem-se que a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial.
A Inglaterra tinha uma estrutura religiosa protestante, a Inglaterra, além disso, tinha uma estrutura naval primorosa, um governo liberal, a Inglaterra investiu em artigos populares e de grande aceitação no mercado mundial. Além disso, a velha aristocracia inglesa se transformou num tipo de nobreza mais aburguesada, produzindo para o capitalismo. Nós temos 3 revoluções industriais. A primeira revolução, que vai de meados do século XVIII até mais ou menos meados do século XIX. A principal força motriz foi a energia a vapor, com acontecimentos importantes como a metalurgia, como a indústria têxtil. A segunda revolução industrial, que teve seu foco nos Estados Unidos, a época do Fordismo, a época do desenvolvimento das grandes estruturas de navegação, de transporte e, ao mesmo tempo, de comunicações. E a terceira revolução industrial, onde predominou a alta tecnologia e a robótica, e a gente tem o Japão como grande centro. Com você, Zé. Valeu, Rick. Mais uma vez, você sempre surpreendendo. Mas, como falávamos do realismo e do naturalismo, não podemos dizer que são 2 escolas literárias distintas. Elas têm traços comuns: a objetividade, o antropocentrismo, essa visão bastante realista da sociedade, mas é bem importante frisarmos que nem toda obra realista pode ser considerada naturalista. No entanto, toda obra naturalista, ela é realista. Por quê? Porque o naturalismo é o realismo pintado com tintas fortes. O naturalismo é o realismo levado às raias da ciência. Então nós vamos ter como principal expoente do realismo Machado de Assis, que inicia sua carreira com obras da chamada fase de amadurecimento: Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição. E como principal expoente do naturalismo, nós vamos ter Aloísio de Azevedo, o autor que escreveu concomitantemente obras românticas e obras naturalistas. Ele é considerado o primeiro escritor da literatura brasileira a ganhar o pão com o suor do seu rosto e o seu trabalho, obviamente, intelectual. Aloísio de Azevedo escreverá romances espetaculares como Casa de Pensão e a formidável obra O Cortiço, que é considerado o clássico da literatura naturalista aqui no nosso país. Ao lado desses 2 escritores, nós vamos ter o romance complexo, o Ateneu, de Raul Dávila Pompeia. Este livro é um livro chamado de impressionista. É uma obra que tem traços autobiográficos. Raul Pompeia, que teve um trágico fim. Ele vai acabar se matando na noite de Natal. Então, meus amigos, é importante não esquecermos que Machado de Assis, principal expoente do realismo; Aloísio de Azevedo, principal expoente do naturalismo. E esse escritor que está oscilando, Raul Dávila Pompeia. Mais uma vez, uma boa prova para vocês e muita atenção na hora da prova.